Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Agricultura é a nossa vida. Ihara. Consórcio Nacional Valtra. Seu sucesso em nossos planos. Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro, um programa onde discutimos e analisamos os temas que mais importam para o agronegócio brasileiro. Vamos aos destaques de hoje. Semana de vitória para o agro. O presidente do Senado devolve parte da medida provisória do governo que taxava o setor. Mas o risco do agro pagar mais impostos segue no radar e você vai saber por quê. Você vai ver também que depois de suspeitas de fraudes no leilão de arroz, o governo demitiu o secretário de Política Agrícola e anulou o leilão. A vaga de Neri Geller ficou aberta e a gente vai entender os impactos no calendário do próximo Plano Safra. E mais, o que esperar a partir de agora na política agrícola? Na economia, na semana o dólar superou mais de R$ 5,40, com piora nas contas públicas. E tem ainda a eleição na Europa confirmando o avanço da direita. É hora de entender os efeitos na agenda ESG, na lei antidesmatamento e nas regulações que afetam o agro do Brasil. Tem tudo isso, tem muito mais a partir de agora. O Hora H do Agro já está no ar. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, devolveu parte da medida provisória que taxava o agronegócio e outros setores da economia, ao restringir o uso de benefícios fiscais de PIS/COFINS em impostos federais. Os impactos previstos na agroindústria eram bilionários. Se observa em parte dessa medida provisória e na parte substancial dela que há uma inovação com a alteração de regras tributárias que geram um enorme impacto ao setor produtivo nacional, sem que haja a observância dessa regra constitucional da noventena, na aplicação, sobretudo, dessas compensações do PIS e do COFINS. O que se observa em relação a essa medida provisória, no que toca à parte das compensações de PIS e COFINS, de ressarcimento de regras relativas a isso, é o descumprimento dessa regra do artigo 195, parágrafo 6º da Constituição Federal, o que impõe a esta presidência do Congresso Nacional impugnar esta matéria com a devolução desses dispositivos à presidência da República. Essa devolução aconteceu no mesmo dia em que entidades que representam diversos setores da economia, entre eles o agro, se mobilizaram contra a medida provisória do governo que tinha como objetivo arrecadar 29 bilhões de reais e compensar as perdas com a desoneração da folha. A Confederação da Agricultura e Pecuária, além de representantes da indústria e outros setores afetados, participaram dessa mobilização. O presidente da bancada do agro, deputado Pedro Lupion, comemorou a decisão do senador de devolver a MP ao governo. Reinou o bom senso, ganhou o bom senso. Nossos agradecimentos ao presidente Rodrigo Pacheco pela devolução da medida provisória e, reitero, com efeitos imediatos, ou seja, sem ficar ônus algum para o empresariado brasileiro nas relações de PIS e COFINS. Esse é um avanço extremamente importante, uma vitória importante do Congresso brasileiro e um recado muito claro de que nós precisamos de diálogo, nós precisamos de articulação política e nada que venha sem dialogar e sem preparar o terreno prospera dentro do Congresso Nacional. Bom, a gente vai saber agora se os riscos de novos impostos ou de aumento da carga tributária sobre o agro foram de fato dissipados. O Eduardo Diamantino é vice-presidente da Associação Brasileira de Direito Tributário e está conosco. Para responder essa e outras perguntas, seja bem-vindo, Diamantino. Obrigado, é um prazer. Da mesma forma, e para começar, a medida provisória foi devolvida em partes pelo senador Pacheco ao governo. Ficou algo que possa ainda afetar o agro no sentido de aumentar a carga tributária? Kellen, diretamente não. A medida provisória, popularmente conhecida como a medida provisória do fim dos tempos, dada ao grau de abusividade da mesma, foi muito bem devolvida. Remanesce lá uma declaração de benefícios fiscais. Agora, quem exerce benefício fiscal precisa preencher uma obrigação acessória
E ainda, ele acabou com o julgamento do ITR, que era feito no CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, tem previsão de que isso venha a ser feito em prefeituras. Então, quer dizer que em municípios com menos, acho, de 1 milhão de habitantes, 500 mil habitantes, que é a imensa maioria dos municípios brasileiros, isso equivale a aniquilar o julgamento da instância administrativa. Então, a luta deve continuar. Quando você diz a luta deve continuar, ela está focada na questão envolvendo o ITR. Aí sim pode haver alguma majoração do imposto pago pelos produtores brasileiros? Veja, será uma majoração indireta. À medida que a prefeitura que tributa deverá ser a prefeitura que julga. Na prática, esse julgamento será de uma péssima qualidade e haverá, efetivamente, um aumento na carga tributária. O aumento na carga tributária vamos dizer, não com alteração de lei, mas com alteração de política fiscal. E a gente tem ideia de quanto é essa alteração de carga tributária que você está estimando em função dessa mudança no ITR, que foi uma das questões que ainda permaneceu depois do Pacheco ter devolvido essa MP? Olha, é difícil prever, mas o que acontece hoje é que tudo que é impugnado, a grande discussão hoje de ITR é laudo de valor de terra, se é adequado ou não. Eu tenho a impressão que o índice de êxito com a mesma entidade autuando e julgando deve ser perto de zero, ou seja, deve aumentar substancialmente perto do que foi autuado. Mas eu não tenho os números para precisar. Mas é um problema, vamos dizer, não de repercussão imediata, mas daqui 1 ou 2 anos, se isso não for reprovado no que sobrou da MP, nós teremos problemas com isso. Perfeito. Então, você coloca para a gente que não há uma repercussão imediata, isso ainda pode ser de alguma maneira remediado, mas é algo importante no sentido de aumento de carga tributária incidindo sobre o setor agro. Isso é uma derivação dessa medida provisória que foi devolvida em partes pelo Pacheco ao governo. No entanto, Diamantino, muitos da nossa audiência se perguntam, será mesmo que esse pesadelo acabou, o pesadelo de ter majorado os tributos? A pergunta é, acabou de fato por causa da MP? Ou ficou algum resquício fora o ITR? Olha, a gravidade acabou na MP, né? Vamos dizer assim, na medida provisória propriamente dita, realmente acabou. Tá. Mas a criatividade do governo para tentar tributar o agro é algo digno de registro. Veja, ele constitucionalizou os fundos estaduais de transporte, ele previu na nova legislação da reforma tributária o aumento do IVA substancial, né? Principalmente na parte do novo ICMS, ele vem apertando o agro substancialmente. E ele pode se valer, por exemplo, de um projeto de lei e voltar a atacar a questão do crédito presumido, que ele insiste que é benefício, mas na verdade não é, na acepção dele, é apenas reconstituição da não cumulatividade para as pessoas físicas. Perfeito. Agora, na linha do que você está dizendo, algumas notícias nessa semana apontaram que o ministro da Economia, Haddad, disse que a medida provisória, essa que foi rejeitada pelo Pacheco, pode voltar de uma outra forma, através de um projeto de lei, em linha com o que você está mencionando aqui para a gente. Então, o risco de taxação do agro, ele permanece elevado na sua avaliação. Com certeza. Aliás, o que o Lula tem feito para tentar aumentar, o governo Lula tem feito para tentar aumentar a taxação do agro, é algo que nem nos piores pesadelos a gente acreditava que seria feito. Eu tenho a impressão que ele deve continuar com isso. O agro não teve muito tempo, né, para comemorar, digamos, essa vitória do Pacheco devolver a MP e já entrou numa outra situação, né? No radar está a possibilidade, inclusive, de um imposto vindo do chamado imposto do pecado. Porque nessa semana, a coalizão da reforma tributária 3S, Saudável, Solidária e Sustentável, apresentou um manifesto pedindo a inclusão dos agroquímicos nesse imposto do pecado da reforma tributária. A sua avaliação é que isso vai sair do papel e vai virar uma realidade? Olha, nós estamos no momento de discussão da lei complementar que vai regulamentar a reforma tributária. O imposto do pecado tem uma zona muito clara. Então, nós estamos falando de bebidas alcoólicas, por exemplo, de fumo, de supérfluos. Ninguém discute a questão do imposto do pecado. Agora, à medida em que agrotóxico virou pecado, realmente a questão muda. Eu acho essa questão tão absurda que ela transcende o direito tributário. Veja, sem agrotóxico, o Brasil consegue produzir?
O Brasil não é viável produzindo a agricultura orgânica. Aliás, acho que nem o Brasil, nem lugar nenhum do mundo. E esse pessoal insiste com isso. Aliás, essa pauta verde é interessantíssima. Se a gente pegar um exemplo correlato, por exemplo, na própria alíquota reduzida, na lista de produtos com alíquota reduzida do agro, prevista por agro, com alíquota reduzida em 60%, não existia nenhuma proteína animal no projeto do governo. Então, veja, é tudo vegetal, não pode ter defensiva, não dá para entender como é que o governo brasileiro pretende acabar com a produtividade do agro. É algo sem o menor sentido prático. Então, Diamantino, só para a gente organizar aqui o modelo mental da nossa conversa para a audiência, a gente falou do Pacheco devolvendo essa MP e você dizendo que no sentido do crédito ali, do PIS, COFINS, a situação no momento foi atenuada, mas ainda há um risco em relação ao ITR, ou seja, os impostos podem ser majorados, o aumento da carga tributária sobre o agro. Aí a gente foi adiante e estamos aqui falando de imposto do pecado sobre defensivos, o que você menciona que há um risco no nosso radar. E, por fim, a gente entra numa outra temática envolvendo o Supremo Tribunal Federal, porque a Corte retomou nessa semana o julgamento de uma ação que questiona as isenções fiscais também no setor de agroquímicos e decidiu que o tema vai ser analisado em plenário. Ou seja, são várias frentes numa única direção, aumentar a taxação. É isso que você entende? É isso. Agora, desculpa para aumentar a taxação, sem dúvida, tem um componente novo que é a questão ambiental. Veja, nessa questão do Supremo, a gente tem que lembrar o seguinte, que essa isenção dos agrotóxicos, uma hora ela é recuperada. Quando? Quando ele começa a pagar ICMS, que é na entrada da carga da agroindústria. Mas é complicada a posição que vem se formando. Ontem foi decidido, só para atualizar, que suspendeu-se o julgamento, já está em plenário físico, para uma audiência pública, que eu quero acreditar que tem pouca chance de chegar a algum lugar de consenso. Para a gente fechar e deixar o recado claro para a nossa audiência do agro ou não do agro, que está muito preocupada com carga tributária, inchaço da máquina pública e possibilidade de mais impostos ao contribuinte. Qual é a sua conclusão? O que vem por aí? Olha, infelizmente, não prevê. Eu acho que vem se formando a tempestade perfeita. Problemas de custo, problemas de inadimplência no setor e o governo desesperado para fazer o agro o grande financiador do seu déficit público. Muito obrigada, Eduardo Diamantino, que é vice-presidente da Associação Brasileira de Direito Tributário. Agradeço pelas análises da situação que marcou essa semana e também por trazer para a gente a sua visão sobre o futuro do setor no que se refere à pauta tributária. Volte sempre, Diamantino. Um prazer recebê-lo. Prazer é meu, obrigado. Até a próxima. O governo federal anulou o leilão para a compra de arroz importado realizado na última semana depois de suspeitas de fraude. Nós aqui no Hora H do Agro mostramos no último programa que entre as empresas que venceram o leilão estavam uma queijaria, uma fabricante de sucos e até uma locadora de carros sem experiência na importação do cereal. O governo apontou então fragilidade técnica e financeira das empresas arrematantes para realizar essa operação de importação e cancelou o leilão. E aí a gente segue em frente, porque o ministro do Desenvolvimento Agrário disse em uma coletiva de imprensa que um novo leilão para aquisição de arroz importado deve acontecer. Vamos acompanhar. Nós vamos proceder um novo leilão. Não haverá recuo dessa decisão. Recuo dessa decisão é o que disse o ministro Teixeira. Segundo ele, o governo vai aperfeiçoar o processo de compra de arroz para que seja avaliado antecipadamente quem vai participar do leilão e exigir uma capacidade financeira e uma experiência dos participantes. A expectativa é que o novo edital saia ainda na próxima semana. E como resposta, a Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados aprovou 3 requerimentos para que os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, da Agricultura, Carlos Fávaro, e do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, sejam ouvidos. Inicialmente, os requerimentos eram para uma convocação, mas um acordo alterou para um convite.
E essa crise gerada em torno da compra de arroz importado levou à demissão do secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Neri Geller. Além da incapacidade financeira dos arrematantes, foi revelado que a principal corretora do leilão pertence a um profissional que foi assessor de Neri Geller na Câmara e que também é sócio do filho de Geller em outras empresas. Em uma entrevista exclusiva à Jovem Pan News, Geller negou a informação dada pelo Ministério da Agricultura de que ele teria colocado o cargo à disposição. Na questão específica do arroz, eu não pedi exoneração, não pedi demissão, porque achei que não deveria. Né? Tem toda essa crise que começou a ser discutido ainda no início das enchentes no Rio Grande do Sul. A preocupação do governo é importante, sim, foi importante na época, mas nós sempre alertávamos o governo de que o estoque privado do Brasil tinha suficiente para atender a demanda nacional. Isso com dados claros da colheita no Rio Grande do Sul, mais de 83% já colhido dentro dos armazéns, quando teve o ápice, então, da enchente no Rio Grande do Sul, e 15% que faltava, 17% que faltava, parte dela estava fora dos eixos realmente da enchente. Com isso, avolumou-se a discussão, o setor arrozeiro e o setor produtivo foi muito contra a importação. Nós entendíamos que deveria ser só liberar a TEC da importação fora do Mercosul, e aí acabou trazendo um imbróglio bastante grande, o primeiro leilão sendo cancelado, aí foi o segundo e acabou acontecendo toda essa discussão, e eu achei que não deveria pedir demissão. Geller também respondeu perguntas sobre as suspeitas de fraude no leilão de arroz. Me coloquei à disposição para o Favro para enfrentar esse assunto, porque não tem absolutamente nenhuma influência minha em nenhum aspecto, e coloquei isso para a imprensa, coloquei isso para os órgãos de controle, que fiscalize, que vão olhar lá se é isso, se não é, e que se eventualmente tiver irregularidade, que seja punido. Com a demissão do secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Neri Geller, o Ministério da Agricultura ficou agora sem um secretário de Política Agrícola no mês do anúncio do Plano Safra, que é a principal política pública para o financiamento rural. Com isso, há várias questões a serem respondidas e a gente vai receber o assessor especial do ministro da Agricultura, Carlos Ernesto Augustin, para trazer os esclarecimentos. Augustin, seja muito bem-vindo. Olá, Kellen, à sua disposição. Muito obrigada pela companhia, e a primeira pergunta que a gente tem para te fazer nesse momento é: já existe um nome de quem vai ser o secretário de Política Agrícola que ocupará a vaga deixada pelo então secretário Neri Geller? Sim, o ex-secretário Wilson Vaz volta às funções. Nós temos o Plano Safra aí até fim do mês. Agora, após o Plano Safra, se o ministro pretende trocar, isso ainda não nos ativemos, porque a urgência agora é terminar o Plano Safra. Excelente essa questão que você coloca. A urgência é terminar o Plano Safra. A gente está há poucos dias, né, do fim do mês, cerca de 20 dias, e o Plano Safra ainda está sendo construído pela sua fala. Já existe uma data para a divulgação do Plano Safra? A cerimônia já foi marcada? Não, costumeiramente, até o fim do mês, a expectativa é que seja marcada. Existe uma data aí, que é dia 26, porém, como sempre tem a presença do presidente da República, a questão da oficialização da data depende da agenda do presidente, e por enquanto que nós temos uma possibilidade de dar pelo dia 26, 25, 26 até o fim do mês, seja marcada a data. É uma leitura que muita gente no mercado tem feito de que o governo está muito focado no leilão do arroz. Teve toda essa questão envolvendo algum risco de fraude, a demissão do secretário de Política Agrícola, e o foco continua no arroz. A gente ouviu há pouco o ministro Teixeira dizendo que um novo leilão será marcado, a despeito dos dados da Conab mostrarem que não há risco de abastecimento. A minha pergunta é: o foco agora não deveria ser principalmente Plano Safra e não um leilão de arroz que muitos especialistas disseram que nem é necessário? Bom, veja bem, o nosso foco aqui no Ministério, sem dúvida, é o Plano Safra. A Conab, também o MDA, também faz parte de nós, mas mais a Conab, tem que tratar do leilão. O leilão, ele saiu não por uma falta de produção na época e ainda hoje. O problema era a possibilidade de um problema de logística,
e outros problemas advindos lá da enchente, né? A decisão foi de retomar o leilão, ele vai ser retomado, né? Embora talvez não tão necessário, mas enfim, já era uma decisão tomada. As datas eu não sei, não é eu não estou envolvido com isso, principalmente o Edgar que está envolvido com esse assunto. Muito bem, agora voltando ao Plano Safra, que importa muito para a nossa audiência, você disse que o anúncio pode ser ali na semana do dia 26 ou até mesmo no dia 26, e nesse momento há muita expectativa em relação a taxas de juros, a linhas que estarão presentes nesse Plano Safra. Alguns membros do governo têm sinalizado para um incentivo a produtos como o arroz, por exemplo. Isso já está desenhado? A taxa de juro para quem produzir arroz vai ser uma taxa bem inferior, num patamar de quanto? Não, veja bem, todos sabem que houve uma queda significativa da taxa Selic, né? É óbvio que os agricultores esperam todo esse repasse. Algum repasse deve haver, talvez não todo, principalmente as taxas mais baixas, que são de 4, 6, 8, essas não devem ter muita alteração. As mais altas provavelmente terão uma redução. A questão de incentivo às culturas não se dará pela taxa de juros, e sim por outros mecanismos, contratos de opção, preço mínimo, preço de referência, para indicar, por exemplo, o caso do arroz. O arroz é muito pouco plantado no Centro-Oeste, a mesma coisa acontece com o trigo, e está se verificando, temos variedades da Embrapa agora, a possibilidade de nós trazer mais produção, inclusive substituindo a segunda safra do milho, o que seria muito bom para o país. Então, a questão de incentivar algumas culturas, tipo arroz, milho e feijão, se dará ou por preço mínimo ou pelos contratos de opção de comercialização futura. Interessante. Não vai ser via taxa de juro, você disse isso, mas há uma certa incerteza, um certo temor no mercado de que o governo possa decidir fazer uma interferência mais forte no mercado a partir de importações, como foi sinalizado no caso do arroz, com a compra pretendida de 1 milhão de toneladas. Mesmo que de um lado haja uma espécie de incentivo no Plano Safra, do outro lado a mão do governo pode acabar com a dinâmica do mercado e tirar a rentabilidade do agricultor. Esse descompasso acontece na sua visão? Não, veja bem, a intenção de compra do leilão, ela se deu em cima do incidente da enchente e da possibilidade do problema de locomoção do arroz naquele momento, e também, sem sombra de dúvidas, todos nós sabemos que houve uma especulação de preço, uma alta de preço naquele momento. Não vou culpar os arrozeiros por isso, porque muitas vezes até a população, com medo que viesse a escassear, assim como aconteceu na pandemia, começa a procurar mais e acaba elevando os preços. Por outro lado, se nós pensarmos na produção total do Brasil e nesse leilão, esse leilão dá algo em torno de 3% da produção total do Brasil. Não é alguma coisa que vai, vamos dizer, atrapalhar tanto assim. E havia uma decisão também de estimular isso para pessoas mais carentes, mini mercado e tal. Bom, tudo isso é uma política que talvez agora vai ser prevista. Mas, assim, estimular a produção do arroz maior, nós vamos continuar forte com isso, porque o problema do arroz não é um problema local. Aliás, o Brasil é quase autossuficiente. O problema do arroz é mundial. A China, a Índia, para exportar, justamente para proteger a população carente, e isso afetou o mundo inteiro. Então, por isso, a nossa determinação de privilegiar essa cultura através desses mecanismos de preço mínimo e leilão. Muito bem. Muitas pessoas no agro esperam um plano safra robusto, né? Com mais de 500 bi em recursos e taxas de juros que sejam taxas de juros convidativas. Você já sinalizou para a gente que as taxas de juros mais altas, elas podem sofrer alguma alteração, se é que eu entendi bem. Isso significa que a gente vai ver nesse ano um plano safra com todas as taxas de juros abaixo de 10% ao ano? Sim ou não? Não dá para dizer isso, porque se você pensar que a taxa mais alta é 12,5%, se você baixar para baixo de 10%, você entregou toda a variação da Selic. Por outro lado, nós queremos introduzir esse ano, que não deu muito bem no ano passado, o tal custeio sustentável, que vai ter alguns decréscimos na taxa
Eu acho que uma combinação de redução mais o custeio sustentável poderá chegar a alguma coisa, mas é que só temos um nível que é acima dele, que é os 12% dos grandes produtores de moderfrota, né? Excelente então, ponto esse que você coloca, e me permita explicar aqui para a nossa audiência, porque no ano passado uma das grandes bandeiras do governo foi um plano safra mais verde, e um dos pilares era justamente uma taxa de juro menor para produtores que comprovassem boas práticas. Passou um ano e o projeto de regulamentação dessa premissa não saiu do papel. O que mudou? Porque agora você acredita que ele vai sair do papel? Olha, Kelly, o que mudou foi o seguinte: o ano passado, quando nós trouxemos à baila esse assunto, os números orçamentários de tesouro já estavam mais ou menos fechados. Aí precisaria gastar mais dinheiro do que estava planejado. E isso aí é que foi a dificuldade. O que muda esse ano, exatamente, que como a taxa de Selic caiu, a gente pode se usar desta situação para agora sim implantar. E tivemos mais tempo para pensar. De fato, eu concordo contigo, eu mesmo fiquei muito decepcionado, porque as coisas não andaram, e não queremos passar essa vergonha esse ano de novo. Então, nós vamos tentar realmente implantar, agora ocupando uma parte da queda da taxa Selic. Muito bem. Uma das questões mencionadas aqui na nossa conversa foi a tragédia que acometeu vários produtores rurais no Rio Grande do Sul, produtores de soja, produtores de leite, produtores de milho, produtores de arroz. Haverá uma linha especial com taxas baixíssimas para ajudar esses agricultores a se reerguerem, porque muitos estão precisando demais da ajuda de crédito barato, porque o desafio lá é enorme. O que virá? Bom, o que virá já veio de forma geral, não só para a agricultura, 15 bilhões que veio verba proveniente do Fundo Sal, do pré-sal, que chegará ao tomador a 4% ao ano, que é um juro muito baixo, com FGO, Fundo Garantidor, porque também sem Fundo Garantidor, na situação que alguns agricultores estão, não vão poder tomar. Bom, esse foi a primeira situação, né? Eu entendo assim, que as outras situações de agricultores, bom, com esse dinheiro dá para reconstruir e o juro é bem barato. Mas nós vamos encontrar algumas pessoas, alguns agricultores, principalmente da suinocultura e avicultura, que perderam todos os seus galpões, perderam tudo, e não adianta só tomar o crédito, que ele vai ter que fazer tudo de novo, ele vai pagar a dívida velha, aí não, então é melhor a gente fazer outra coisa. Então, há que se estudar também, de forma pontual, uma anistia de dívida para determinados agricultores que realmente não vão ter capacidade de pagamento, né? Então, assim, eu acho que o básico, o grosseiro já foi feito, e é óbvio que agora tem que olhar caso a caso, nós temos que olhar setor por setor, região por região. Agora, a ordem do presidente Lula e a nossa, nós de forma nenhuma vamos deixar isto sem a devida atenção. A atenção já está sendo dada, já temos esses 15 bilhões, já temos o Fundo Garantidor, que talvez é a parte mais importante disso. Não adianta ter crédito e o banco se negar a dar o crédito para ele, porque ele já está cheio de problemas. Então, o Fundo Garantidor vai segurar essa situação. Muito bem, você fala em anistia de dívidas aos agricultores do Rio Grande do Sul, esse é um tema que muito nos interessa. Vou voltar a procurá-los para a gente buscar mais detalhes sobre o que avançou. Você disse que estão estudando essas questões. Agora, uma outra questão importante, nessa semana a bancada do agro no Congresso foi uma das principais articuladoras para que o senador Pacheco devolvesse a MP que onerava vários setores da economia, entre eles o agro. E muitos apontam que a tensão entre governo e agronegócio aumentou. Há um risco do agro sentir um gosto mais amargo no plano safra deste ano em função dessas diferenças de ponto de vista que separam de um lado o governo e o agro do outro? Não, obviamente que a gente faz de tudo para que isso não aconteça, atenua essa situação. Essa questão da MP que acabou caindo, realmente o ministro Haddad queria corrigir, que ele precisava repor a questão da folha de pagamento, e não deu certo, vai ter que procurar em outro lugar. Espero que não seja no nosso negócio e nós também não vamos aceitar que a gente venha pagar a conta. Essa questão, essa tensão e
É óbvio que existe, aconteceu essa questão do leilão do arroz. A gente faz de tudo para amenizar, não tem porquê. Eu sei disso, a história dos governos do PT sempre foram bastante solidários com o agronegócio e não é agora que vai haver retaliação e nós não vamos permitir que isso aconteça também. Muito bem. Para terminar, tem alguma grande lição aprendida pelo governo depois de tudo que aconteceu nessa semana com o leilão do arroz, com a saída do secretário de Política Agrícola, com a pressão que veio do governo, ou melhor, do Congresso para a derrubada da MP? Eu acho que sim, Kellen. Eu acho que o diálogo, em todas as situações, o diálogo anterior, ele sempre é bem-vindo para as situações. Fazer coisas com pouca conversa, digamos, de cima para baixo, às vezes de forma soldada, acabam tendo repercussões negativas. Eu acredito que as duas coisas deveriam ter havido um diálogo mais franco e, como você falou, espero que esses movimentos dessa semana nos ajude de ambos os lados a pensar melhor e a pensar pelo bem do Brasil e esquecer as divergências políticas partidárias. Muito bem. Muito obrigada, Carlos Ernesto Agustin, que é assessor especial do ministro da Agricultura e traz aqui detalhes do Plano Safra, detalhes que importam para o agro brasileiro. O espaço está aberto, volte sempre. Obrigado, Kellen, sempre à sua disposição. Obrigada, bom trabalho. Depois do intervalo, você vai ver que o dólar disparou nesta semana e superou R$ 5,40 com a percepção de piora das contas públicas por parte do mercado. E ainda o avanço da direita na Europa e os impactos em regulações que importam para o agro brasileiro. A gente volta com tudo isso e mais já, eu espero você. O agro, setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Chegou Terminus, o novo inseticida da Irrara. É sua mais potente arma contra os percevejos. Com formulação inovadora, que potencializa o controle rápido e prolongado, com flexibilidade para uso em todo o ciclo da soja e do milho. Confie no poder supremo de Terminus, da Irrara. Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre o engenheiro agrônomo. Zico, eu tenho a dica certa para você que não leva apenas sua carga, mas impulsiona o progresso. O consórcio MAGE Volkswagen Caminhões e Ônibus é ideal para ter seu caminhão novo, aumentar ou renovar a sua frota. Zero de entrada, parcelas a partir de R$ 2.800 e aqui o cartão vermelho é para os juros. Dê o primeiro passo para essa vitória. Consórcio MAGE Volkswagen Caminhões e Ônibus, a estrada da conquista começa aqui. Sabia que o Brasil é um dos maiores produtores de soja e milho no mundo? Esse mercado movimenta mais de 70 bilhões de dólares anualmente e tem muitas oportunidades. Com o curso de comercialização de soja e milho da NIL, você aprende a negociar preços em bolsas internacionais e proteger seu capital. O professor João Birkan tem mais de 60 anos de experiência e vai te ensinar como ganhar dinheiro no agronegócio. Quero garantir uma taxa melhor do dólar para daqui a 12 meses. Esse curso é ideal para você que quer trabalhar com trading de soja e milho no mercado financeiro e para você que é produtor e quer potencializar os lucros com sua safra. Ingresse no setor que mais cresce no Brasil. Acesse nilcursos.com.br e inscreva-se. O agro, setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Estamos de volta com Hora H do Agro aqui na Jovem Pan News. O dólar atingiu nesta semana o maior patamar em mais de um ano e meio e alcançou ali R$ 5,43, diante de problemas fiscais aqui no Brasil. Já que nesta semana o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, devolveu a medida provisória que taxaria diversos setores da economia e traria maior arrecadação ao governo.
Em um evento, o presidente Lula disse estar colocando, abre aspas, as contas públicas em ordem para assegurar o equilíbrio fiscal. Mas disse que, abre aspas, não consegue discutir economia sem colocar a questão social na ordem do dia. Isso impactou o mercado de câmbio também nesta semana. Lá nos Estados Unidos, o Banco Central manteve inalterados os juros do país em uma faixa entre 5,25% a 5,5% ao ano. Esse é o maior patamar dos juros americanos desde 2001. O Banco Central de lá sinalizou que pretende cortar a taxa apenas uma vez até o fim deste ano. O que essas informações costuradas indicam de tendência para o dólar? Roberto Padovani, que é economista-chefe do Banco Votorantim, está conosco para responder esta e outras questões. Seja muito bem-vindo, Padovani. Tudo bem, Kellen? Muito bem, e a pergunta que fica é, esse movimento de alta que a gente viu para o dólar nessa semana, ele está apenas começando? Kellen, eu acho que a gente tem vivido nesse ano uma tendência, dá para separar em dois momentos, né? Desde janeiro, a gente assiste a uma piora no risco global e local, preço de commodities em queda e os juros aqui no Brasil sendo reduzidos, com os juros lá fora mantidos. Esses fundamentos que explicam o câmbio nos últimos 25 anos sustentam essa trajetória de alta. Então, a resposta é sim, é um movimento sustentável no câmbio. Agora, o que a gente tem notado em abril, maio e junho foram eventos que aceleraram esse processo. Então, em abril, a gente teve aumento da tensão geopolítica no mundo e mudanças fiscais aqui no Brasil. Em maio, a gente teve um aumento das incertezas em relação à condução de política monetária aqui no Brasil. E agora, em junho, ficou claro nos eventos recentes que o governo tem pouco espaço para fazer ajuste das contas públicas usando o aumento de receitas. Então, eu diria que esses componentes reforçam o aumento de risco e aceleram o processo de desvalorização. A conta que a gente faz no banco, Kellen, é que o patamar de 5,30, 5,40 é ok. Eu não acho que a gente saia de controle desse processo, porque bem ou mal a economia brasileira cresce, controla riscos, o Banco Central norte-americano em algum momento começa a cortar juros, então esse processo pode ser controlado, mas certamente é uma tendência sustentável que a gente vê nos últimos 7 meses. Essa tendência sustentável que você está mostrando é uma tendência em que aponta para um dólar mais a 5,50 do que para 5, certo? Foi o que você acabou de nos dizer. E é isso. Eu acho que o mercado estava muito otimista ano passado, nos últimos meses, com o dólar operando na casa de 4,90. Eu acho que faz mais sentido, do ponto de vista de fundamentos, imaginar ele, como você falou, mais próximo a 5,5 do que a 5. E essas questões envolvendo a piora das contas públicas, ela põe mais fervura nesse caldeirão. A gente vê uma dificuldade do governo de regularizar essa questão, um Estado mais inchado, com mais tendência a tentar aumentar imposto e, de alguma maneira, a fala do Lula nessa semana repercutiu nisso no mercado. A percepção do mercado piorou em relação à situação da economia brasileira diante dos desafios das contas públicas? Eu acho que piorou. Como eu te falei, houve esses eventos, mudanças de meta, esgotamento da estratégia de aumento de receitas, simbolizado aí pelas dificuldades do Congresso. Tudo isso fez com que o mercado passasse a ler a questão fiscal com mais pessimismo. Não que necessariamente esse seja um tema novo, esse tema está aí já há 1 ano e meio, mas eu acho que o mercado se deu conta desse movimento mais recentemente. Parte dessa mudança de postura do mercado tem a ver também, Kellen, com uma mudança no cenário global. Assim, os investidores internacionais passaram a ser, depois de abril, mais seletivos nas suas escolhas de investimento e, portanto, passaram a olhar com mais cautela os fundamentos locais. Então, a combinação de uma tensão internacional com piora fiscal no Brasil explica esse movimento de aumento de risco e, portanto, saída de capitais do Brasil pressionando o dólar. O Brasil deixa de ser mais atrativo e isso explica esse movimento que você coloca. Como que os juros ficam nesse sentido? Porque a gente vê o mercado diminuindo a perspectiva de que aquela curva de uma Selic para baixo, agora ela freou. E aí a gente pode ver um juro mais alto do que era esperado. Exatamente, esse é o ponto, Kellen. Quando você combina um cenário global de menor crescimento e maior risco com o aumento do endividamento público no Brasil, sem perspectiva que o governo possa controlar isso, o que você tem é uma mudança no equilíbrio macroeconômico. Você tem o dólar mais elevado, inflação mais alta, são as projeções aí que estão sendo alteradas para os próximos anos, e como resultado uma taxa de juros também mais elevada. Então, isso não implica necessariamente uma crise de curto prazo,
mas implica uma correção dos principais preços dos ativos financeiros. Então você está apontando para a gente juro para cima, eu posso dizer, e dólar para cima também? Exatamente. A gente deve ter o dólar se estabilizando. Eu imagino que a gente possa estabilizar na casa de 5,30, 5,40. A inflação, que estava parada em 3,5 nos próximos anos, caminhando para 4. E a taxa de juros, que se imaginou que poderia ser alcançada num patamar de 8,5 nos próximos anos, deve ser revista para alguma coisa como 9, 9,5. Agora, dando um passo adiante, como você avalia a troca na presidência do Banco Central do Brasil? Esse eu acho que foi um risco que já estava presente, mas ganhou intensidade em maio depois da decisão do Copom com votos divididos. O medo do mercado é que o próximo presidente do Banco Central, seja ele quem for, possa ser mais tolerante com a inflação, repetindo um episódio que a gente já viu no governo Dilma em 2016, quando se aceitou uma inflação mais alta que o centro da meta. Vai ser preciso agora reconquistar reputação, credibilidade, o que não é simples, e, portanto, o mercado ele vai ficar pressionado até que se conheça não só quem é o próximo presidente do Banco Central, mas exatamente qual que vai ser sua estratégia. Então, será um longo período aí de pelo menos um ano para a gente reconquistar a reputação, reduzir riscos e reduzir pressão no dólar. No seu cenário base, está descartado um evento em que o futuro presidente do Banco Central faça um corte abrupto na taxa de juros sem um contexto de mercado que justifique isso, como a gente viu, por exemplo, na era Dilma? Eu descartaria esse cenário. A gente está vendo como essa semana foi muito importante. A gente viu como que o governo reagiu ao aumento das tensões nos mercados financeiros. Quer dizer, o governo sensível ao ambiente econômico e financeiro. Portanto, se a gente tem uma guinada na gestão econômica, essas crises são reforçadas e as tensões dos mercados financeiros acabam sendo transmitidas para a economia real. No final da história, você vai ter mais desemprego, um ambiente político mais complicado, numa situação de disputa eleitoral apertada. Então, não é do interesse do governo colocar lenha na fogueira. Portanto, eu não vejo espaço para grandes guinadas. Aliás, ao contrário, né? Todo o esforço que foi feito agora recentemente é no sentido de sinalizar para os mercados que o governo está preocupado com a evolução das contas públicas, quer fazer ajustes pelo lado da despesa, portanto, há uma tentativa de reconquistar a reputação. Se vai funcionar ou não, eu não sei, mas eu acho que o que dá para dizer depois do que a gente aprendeu nos últimos dias é que não é um governo disposto a tomar muito risco na gestão econômica. Muito bem. Roberto Padovani, economista-chefe do Banco BV, muito obrigada por estar conosco. Volte sempre. Obrigado, Kellen. Até a próxima. E a gente tem uma tela atualizando os dados da pesquisa Focus do Banco Central, que mostra algumas projeções para a economia. Os dados dessa semana mostraram uma inflação de 3,9 ante 3,7 um mês atrás, ou seja, uma piora. O dólar também subindo mais, dólar previsto para o final do ano, de acordo com esse boletim que houve o mercado e agrega essas informações nessa pesquisa. Dólar a 5,5 ante R$ 5,00, que era o que eles viam há um mês. E a Selic também mais alta, 10,25% de taxa de juros no final do ano, ante 9,75% que era projetado há um mês. E agora a gente vai tratar de agenda verde e eleição lá na Europa, porque a eleição para o Parlamento Europeu, que ocorreu na última semana, confirmou o avanço da direita. Os eleitores dos 27 países membros do bloco foram às urnas e escolheram os representantes para os 720 cargos do parlamento. O EPP, Partido Popular Europeu, que é de centro-direita, manteve a maior bancada no Legislativo da União Europeia. Na tela, para quem nos assiste pela TV, está sinalizado em azul. E obteve 190 cadeiras. Outro destaque foi a vitória que os partidos de direita tiveram, como o ECR, Reformistas e Conservadores Europeus, e o ID, Identidade e Democracia, com 76 e 58 cadeiras, sinalizados também em azul. Já os verdes perderam espaço e ficaram com 52 assentos. O novo parlamento toma posse em 16 de julho e 2 dias depois os parlamentares já vão exercer uma das suas principais atribuições, que é a escolha do novo presidente da Comissão Europeia, cargo atualmente ocupado pela alemã Ursula von der Leyen. Vamos conversar com o presidente da Associação Brasileira do Agronegócio, Caio Carvalho, para entender as implicações do avanço da direita lá na Europa com as regulações de agenda verde que impactam o agro brasileiro, entre outras decisões lá do bloco europeu. Primeiramente, Caio, seja muito bem-vindo à Hora H do Agro. Tudo bem?
Tudo bem, Caio? Obrigada por estar conosco. E eu gostaria da sua avaliação sobre como o resultado das eleições na Europa, que agora tem um avanço da direita, acaba afetando as dinâmicas do comércio do agro brasileiro, principalmente nesse primeiro momento, sob o ponto de vista de agenda verde, regulações que saem desse parlamento. Kelly, provavelmente a gente vai ver uma série de impactos, ainda, digamos assim, em avaliação, inclusive por eles, né? Ou principalmente por eles. A verdade é que o impacto talvez não venha de uma forma direta, né? Ou tão imediata, Kelly, porque, na verdade, a gente tem que sempre analisar que uma coisa é o Parlamento Europeu. Então, o Parlamento Europeu, da forma como houveram as eleições, mas a coisa não fica aí, começa aí cada Estado, né, europeu é quem acaba definindo, dando as tintas finais de como essa coisa vai funcionar. Portanto, é um processo mais longo, não é um processo tão rápido, e que vai depender muito das alianças que acontecerão. Quer dizer, houve um aumento nas cadeiras da direita, sem dúvida alguma houve, digamos assim, mas de qualquer modo a centro-direita ou centro-esquerda acabam continuando a ter o comando do processo, né? Óbvio que a pressão maior de mais cadeiras da direita traz uma pressão, claro, uma pressão direta sobre isso. E essas alianças vão determinar essas coisas, como é que vão funcionar. Quer dizer, não dá mais, quer dizer, para não ouvir o pessoal da direita, mas isso não significa que essa direita vai impor a sua vontade, porque ela é, de alguma forma, minoria disso, né? Mas a gente acha que, vamos dizer assim, a gente tem que esperar para ver toda a burocracia da comunidade europeia, isso tudo, mas, sem dúvida alguma, haverá impactos importantes. Você começou a sua resposta falando sobre a série de impactos e, na sequência, disse que o impacto não é tão imediato nem direto. Você consegue deixar essa informação ainda mais palpável para a nossa audiência? De que forma prática você enxerga esse impacto, então, indireto, e em quanto tempo a gente começa a sentir? Tá, vamos começar, tudo bem, Kelly, é verdade, vamos começar pela pauta europeia, né? A pauta europeia, ela está muito em cima de duas questões que mostram uma série de conflitos na Europa, né? Ou seja, não é uma coisa suave, né? Tipo, está tudo determinado, quem ganhou foi esse, então a pauta é essa. Não. Há um conflito, por exemplo, a pauta está em cima da questão ambiental, por um lado, né, que seria a chamada Agenda Verde, e, por outro lado, a pauta da imigração, que tem a ver com a questão da globalização, né? Ou seja, a síntese da globalização seria você ter um fluxo migratório natural, normal, né? O que está acontecendo? Ambos os temas, Kelly, têm conflito. Por exemplo, na pauta ambiental, o foco dos chamados progressistas, né? Ou seja, mais a centro-direita, a centro-esquerda, ela, de alguma forma, foi rechaçada pelos eleitores, tá certo? Que votaram mais do lado direito. A pauta, digamos assim, da imigração, ela é uma pauta que o eleitor detesta, é uma pauta contra a posição, digamos assim, de ter uma certa liberdade do ponto de vista de imigração. Só que a Europa se inviabiliza economicamente sem a imigração. Então, veja que são conflitos que começam lá e que continuarão até lá, por outro lado. Agora, há um ponto comum a todas, e isso é parte da minha resposta. Qual é o ponto comum a todos eles, eleitores, etc.? É o protecionismo. Vamos tentar utilizar a foco ambientalista para o protecionismo, tá certo? Nitidamente, esse é um tema, vamos dizer assim, que corre fora da OMC, é absolutamente unilateral, só que, exceto nós que estamos aqui conversando, os países até agora ficaram quietinhos. Ninguém reclamou formalmente da realidade unilateral, por exemplo, do Green Deal europeu, né? Interessante. Isso não aconteceu. Então, nós estamos vivendo isso.
Essa é a questão em que você começa a afunilar e interessa muito a nossa audiência, que na prática, aqui no Brasil, está buscando N formas de regulamentar a questão da exportação de commodities agrícolas. Por exemplo, vou citar aqui a cadeia do café, a cadeia da soja, que vão ser impactadas a partir de dezembro. É isso que há uma projeção, pelo menos até o momento, cerca de dezembro, para que os produtos entrem no bloco europeu, que é a chamada Lei Antidesmatamento. Com avanços da centro-direita no parlamento, essa lei antidesmatamento pode recuar a ponto de os agricultores, exportadores brasileiros não precisarem seguir essa nova regra já a partir de dezembro? Não, Kelly, infelizmente não. Esse é um ponto que é o que realmente nos preocupa, porque, digamos assim, vamos falar em termos de acordos e medidas comerciais, que seria um primeiro ponto importante do que aconteceu lá. E a gente olha para o que aconteceu, quem foi eleito, que é a pauta europeia, e percebe que os fazendeiros foram os que saíram fortalecidos nessas eleições, né? E isso leva a que provavelmente nós vamos ter ainda mais dificuldade no acordo União Europeia-Mercosul, ou Mercosul-União Europeia, vai ficar ainda mais difícil, eu não tenho nenhuma dúvida disso. E segundo, as medidas protecionistas vão se acirrar, ou vão aumentar. Então, o primeiro impacto é esse. O segundo é a questão das regulações ambientais, por isso que é complexo. A regulação ambiental, com o fortalecimento do agricultor, ela tende a dar uma arrefecida, ou seja, não vai ser tão forte, tão definida, tão clara, tão apertada como era o Green Deal original, né, o Acordo Verde original europeu. Isso vai ser apertado, quer dizer, com medidas preocupadas com inflação, contenção de despesas, vamos dizer assim. Mas, por outro lado, uma cobrança que sem dúvida não vai virar para o resto dos países, inclusive o Brasil, do ponto de vista de que tomem medidas também muito fortes ambientais, que sejam no mínimo aquilo que eles estão tomando. E a Europa tem uma certa força regulatória, ela tem tradicionalmente uma força regulatória para o resto do mundo, né? Então, o terceiro ponto é que a política climática, que é aceita pelo mundo todo, não estou falando das regulações ambientais, mas a política climática seguirá com muita força, sendo um foco muito importante, muito em cima de Alemanha e França na Europa. Portanto, haverá uma certa recomposição, mas o impacto do ponto de vista, vamos chamar assim, que isso tenha foco voltado para a quantidade de protecionismo, eu não tenho dúvida nenhuma que continuará. Muito bem, está muito clara a sua posição em relação ao que acontece na Agenda Verde, que de alguma maneira ela pode até afrouxar um pouco, mas mais em benefício dos agricultores europeus do que necessariamente dos exportadores, a exemplo do Brasil, se eu entendi bem, e na outra via o protecionismo que continua. Tem uma terceira via, Caio, que nos interessa, que tem a ver com a guerra na Ucrânia. Você vê alguma possibilidade de mudança na condução do bloco sobre esse tema e que tipo de efeito isso geraria aqui para o Brasil? Essa é uma outra discussão, Kellen, que de alguma forma tem muito a ver com os Estados Unidos da América, além da Europa, né? Uma das crises da discussão que se tem hoje, tanto pelo Biden agora, mas que era muito pressionado pelo Trump, é que os Estados Unidos pagam um pedaço muito maior do que os países europeus para a manutenção da capacidade de competição na guerra da Ucrânia. O Biden já avisou e o Trump já deixou claro que vai reduzir a participação norte-americana e que os europeus têm que aumentar. Então, esse é um foco muito grave entre eles e que terá um peso muito importante na guerra, né? Então, eu acredito que para a questão específica disso, nada muda, nada muda. O que muda, e esse se você lê o Financial Times, eu faço isso com frequência, olhando lá, por exemplo, o Martin Wolf, que é o grande articulista desse tema, Kellen, você percebe que há um temor enorme da vitória do Trump, porque provavelmente significará reduzir recursos. Isso significaria, voltando à sua pergunta, uma certa facilitação para a Rússia, uma posição mais protagonista da Rússia, e um acordo muito mais difícil de ser feito, né? Essa é uma tendência.
Muito bem. Para a gente fechar a mensagem para a nossa audiência, com o avanço da direita no Parlamento Europeu, a situação para o agro do Brasil, agroexportador, melhora ou piora? Não acredito que melhore, não. Acho que continua ruim. A gente vai ter o CBAM, que vai tentar criar uma condição de protecionismo para nivelar o produto externo com o produto interno. O nome disso é protecionismo. Tanto é que nós estamos reagindo, Kelly, criando uma legislação, já um projeto de lei, coordenado pela ex-ministra Tereza Cristina, né, senadora Tereza Cristina, para fazer uma lei de espelhamento, ou seja, todo produto que é comprado da Europa vem com carvão mineral que é queimado para produzir e eles vão ter que pagar uma taxa também. Então a gente vai reagir, acredito que a gente tem a cabeça no lugar para isso, mas não vejo nada que indique qualquer mudança com relação a isso. Muito bem. Caio Carvalho, presidente da Associação Brasileira do Agronegócio, obrigada pelos esclarecimentos. Volte sempre. Um prazer estar com vocês. Igualmente, até a próxima. A Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, elevou a projeção da safra de grãos do Brasil em 2 milhões de toneladas na comparação mensal e indicou uma produção de 297,5 milhões de toneladas. Essa elevação ocorreu principalmente por conta de um maior rendimento das culturas de segunda safra, como milho, algodão em pluma e feijão. Apesar disso, a safra vai ser 7% menor do que o ciclo anterior. A produção de soja foi indicada em 147,3 milhões de toneladas, uma queda de quase 5% em relação à temporada anterior. A produção total de milho ficou em 114 milhões de toneladas, um recuo de 13,5% na comparação anual. E a projeção mais recente da Agência Climática dos Estados Unidos indica que o Laninha pode se desenvolver durante o período de julho a setembro e durar até o verão aqui no Hemisfério Sul. As chances estão em 65% já a partir do próximo mês e 85% de persistir no verão. O Laninha, tradicionalmente, aumenta o volume de chuvas no norte e diminui no sul do Brasil. A Notus Meteorologia revela que as simulações dos Estados Unidos indicam um fenômeno fraco, com intensidade moderada entre novembro e janeiro. Já o Grupo Safira destaca que há divergências nas projeções entre o modelo americano e o europeu. Segundo o meteorologista Celso Oliveira, neste ano o Laninha será fraco e não muito duradouro. Há estudos como o da consultoria Celeris, que indicam que um Laninha de baixa intensidade tem capacidade de aumentar a produtividade média nacional da soja em 3 sacas por hectare e diminuir a produtividade média de milho verão em 8 sacas por hectare. Quanto aos preços, a empresa indica que em anos de Laninha há uma coincidência com períodos de sustentação das cotações de soja e milho na Bolsa de Chicago. Tanto no caso da soja como no do milho, a gente pode ver que nos anos de 2008, 2011, 2012 e 21-22, os preços registraram patamares mais elevados nos anos de Laninha, sinalizados em azul para quem nos acompanha pela TV no gráfico que está na tela. Há uma correlação com problemas de produtividade na região sul do Brasil e também em áreas da Argentina, que acabam influenciando os mercados e são uma decorrência do Laninha. O plantio da safra de verão está estimado para começar em setembro, agora aqui no Brasil, e os fenômenos climáticos e a intensidade deles são importantes para dar pistas sobre como deverão ser as condições de chuva nas regiões produtoras do Brasil. Na safra 2024, o El Niño castigou a produção brasileira e houve uma perda de 25 milhões de toneladas de soja. Espera-se que, com um Laninha moderado, o Brasil consiga ter condições para uma produção mais farta nesta nova temporada que está a caminho. E agora eu tenho um recado para você. Começou a temporada de caça das pragas que ameaçam a produtividade do tomate. Chaser é um inseticida da Yara que combate todas as fases da tuta absoluta, também conhecida como traça do tomateiro. O efeito ovicida e lagarticida de Chaser oferece um controle superior de alta eficácia. E este fator, aliado a um longo período de ação, promove maior proteção e qualidade para o tomate. Com uma formulação de alta tecnologia, Chaser possibilita um maior rendimento
rendimento operacional e qualidade no tratamento. E ainda conta com baixa carência, com máxima proteção até a colheita. Produtor de tomate, atinja o alvo em cheio e evite danos à produtividade com essa solução inovadora da Yara. Acesse yara.com.br ou aponte o celular para o QR Code que está na sua tela e saiba mais sobre Chaser. O Hora H do Agro de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia. Até a próxima semana. Tchau. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Yara. Agricultura é a nossa vida. Yara. Consórcio Nacional Valtra. Seu sucesso em nossos planos. Realização Jovem Pan News.